Fala aí, pessoal. Hoje um vídeo muito difícil para eu fazer devido à responsabilidade em relação a esse caso que aconteceu com a empresa Fox nos últimos dias. Eu vou fazer um resumo que muita gente não sabe o que aconteceu. Vai entrar no vídeo e não vai saber do que a gente está falando. Então eu vou fazer um resumo o mais rápido possível para que todos possam acompanhar. A equipe técnica da gente aqui mexe com muitas placas de vídeo. Tivemos aí coincidências com o modelo RX 580 da Fox, onde no chip gráfico, nós verificamos diferenças de tonalidades de coloração que demonstram que o chip foi utilizado, eram placas novas, provavelmente em mineração. Para que fôssemos justos e não tivesse problema, compramos em uma grande loja uma unidade e fizemos o unboxing, vamos falar assim, e a desmontagem dessa placa, mostrando a placa lacrada e tudo mais, para trazer para vocês o evento. E coincidentemente, a placa lacrada, quando nós abrimos, a placa estava com o chip da mesma maneira, Então, fizemos esse vídeo, tornamos público esse fato e teve aí um grande engajamento do pessoal, Nesse vídeo, nós mostramos também que a placa, além disso daí, tinha características de chips vendidos na Ásia, de um modelo inferior, porém vendidos aqui como uma RX 580. Um chip, no caso de uma RX 570, de 8 GB, explicando todas as especificações técnicas e tudo mais. 3 dias depois disso daí, nós recebemos um statement. Um statement é uma declaração da empresa, onde de uma maneira bastante incisiva, eu diria até em forma de ataque ao TecLab, colocou em dúvida os nossos procedimentos, a nossa responsabilidade, citou que a gente tentava enganar o consumidor deliberadamente, inclusive falando que iria tomar as providências, tanto na esfera civil quanto criminal, em relação à nossa irresponsabilidade, ou seja, tomar providências legais para punir exemplarmente, como eles mesmos disseram, o TecLab. Isso chegou às minhas mãos por meio de um lojista que mandou para a gente, isso já estava na net, já tinha sido publicado, eu já vi também tópicos com a publicação, e eu dei uma resposta também bastante incisiva, falando sobre a nossa responsabilidade de muitos anos, que nós jamais fomos irresponsáveis e que nós mostramos o que tinha dentro da placa. Com os devidos cuidados, inclusive eu falei sobre a liberdade de opinião, porque no Brasil, por exemplo, se a gente pegar os bandidos lá, o cara matou um monte de gente, tá com 30 metralhadoras na casa dele, mas tem que chamar o cara de suspeito, Então a gente precisa tomar todos os cuidados legais para não exceder, até porque não foi uma causa julgada. Enquanto isso não é julgado, ele passa a ser apenas a nossa opinião. Então eu respondi à altura e para resguardar o TecLab, assim diria, de maneira inconteste, a gente entrou em contato com a AMD do Brasil, que reconhece a nossa responsabilidade, a qualidade do nosso trabalho e nos deu total apoio. A AMD foi nota 1000. Aliás, o pessoal da AMD, os caras são muito nota 10. Um abraço para todo o time da AMD. Inclusive, se comprometendo a tentar, porque é muito chip, já é um chip de tempos atrás, pela rastreabilidade, achar de onde veio esse processador. Mas isso ainda não ainda pode causar alguma dúvida em relação a um juiz, por exemplo. Porque o que o juiz vai dar, ninguém sabe, ele vai analisar a consistência de provas para um eventual processo. E como nós estávamos na mira de um processo que foi informado, e como a melhor defesa é o ataque, eu achei que a gente deveria pegar todas as providências para que nós, sim, entrássemos com algum tipo de processo, mediante ao nosso nome termos sido difamados. Vamos falar assim, se eles falaram que a gente engana as pessoas, eles estão nos difamando, Nós enganamos, nós somos irresponsáveis, então vamos nós entrar e tomar as providências em relação a isso. O que eu fiz? Eu tenho alguns processos que eu estou entrando e tal, e eu não entro em processo para perder não, viu? Então eu liguei para o tabelião
solicitei a presença do tabelião para que registrar, tudo tem que ser registrado em ata notarial, para ficar de uma maneira que uma pessoa de fé pública e não um canal de YouTube registre esses fatos. Fiz o vídeo aí para vocês e, queria dizer que fiquei sem palavras. Olha, os comentários, a absoluta aprovação, o apoio da comunidade, o apoio de um monte de canais vieram em apoio da gente, uma quantidade de mensagens fora do comum e fiquei muito satisfeito. Eu não sabia que o TecLab tinha tanta força no mercado. Eu sabia que a gente... tem muita gente que referencia a gente, gosta do nosso trabalho, mas eu não sabia que essa força era tanta. Munido desse arsenal todo, eu pensei, semana que vem eu penso e vou tomar as devidas providências. No final de semana mesmo, entrou em contato comigo uma menina no WhatsApp, uma mocinha. Eu pude ver que era uma mocinha oriental, perguntou se eu era o Ronaldo Boassali. Eu confirmei para ela, ela falou que ela era da Fox e que o diretor-geral, que é aquela pessoa que escreveu aquele statement, gostaria de falar comigo. Eu falei que não teria problema, marquei isso para segunda-feira, às 9 horas da manhã, horário do Brasil. Eu falei, quando for 9 horas, você me chama. Aí ela pediu para que fosse por Skype, que o chefe dela gostaria de falar comigo. E 5 minutos depois que eu falei e marquei para segunda-feira, ele me chamou, falou que gostaria de falar comigo, teceu um monte de elogios pra gente, falou um monte de coisa, puxa vida, que o seu trabalho é legal, e falou coisas boas sobre a gente. E eu cheguei para ele e falei, olha, o que você está falando para mim não condiz com o que você assinou, com o documento que você mandou para público. Isso foi para público e não pode ficar assim, entendeu? Estava indignado mesmo. E o cara vinha, falando, não, porque não é isso que a gente quer atender o consumidor, a gente quer respeitar, fala um monte de coisa, né? Que eles não são o que a gente estava pensando e tudo mais. E eu fui muito frio, eu falei assim, quem escreveu a carta? Eu quero saber quem escreveu. E ele falava, não, deixa eu falar com você, olhando para você, que ele queria olhar para mim. Eu falei, não, eu quero tudo registrado por Skype. Quem escreveu essa carta que você assinou? Se você está me falando isso, você tem que me falar quem escreveu. Aí ele pegou, continuou falando que não, que é o interesse dele, que ele tinha intenções boas e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu vou te mandar uma lista de perguntas, e se você quiser conversar comigo, você tem que responder essas perguntas. Eu quero saber quem escreveu essa carta, se quem comprou o produto sabe o que ele comprou. Aí comecei a fazer perguntas para eles, entendeu? Se isso daí era uma prática, se estava em tudo que é placa. Comecei a perguntar, fiz um monte de pergunta. Aí o cara me ligou, telefonou, eu recusei o telefonema do Skype. Aí continuei falando com ele, não, você tem que me falar. Se você quer a minha ajuda, você tem que ser honesto comigo e falar a verdade. Você vai falar a verdade, eu vou ver, né, como é que eu posso conversar com você. Ele ligou pela segunda vez, eu recusei a segunda vez e continuei, escrevi pra caramba, porque eu tava até, você fica meio desconfortável com aquela situação. Aí ele ligou a terceira vez e eu falei, tá bom, eu vou atender. E me atendeu um cara jovem, assim, ele não é... Você vê um cara, sei lá, dos 35 anos, alguma coisa assim, educado pra caramba, falou pra mim que ele não sabia, né? Na verdade, ele falou assim, Ronaldo, eu vou falar pra vocês, é uma situação difícil de eu julgar dessa maneira. Mas o que ele fala pra mim? Ele viu o tamanho do que foi feito, o tamanho do barulho que foi feito, isso chegou lá, por causa do parceiro comercial, que o parceiro comercial falou para ele que o representante de uma marca concorrente estava fazendo isso e botou muita pressão para que ele assinasse esse documento. E que ele não tem o conhecimento da linguagem e do que estava acontecendo. E ele pegou e assinou o documento conforme a orientação do parceiro comercial dele. E aí ele assinou esse documento, viu que tinha acontecido esse monte de coisa, recebeu e-mails do Brasil. Inclusive, das pessoas que mandou o e-mail
foi o Thiago da GBA. Eu não pedi nada para ele. Eu adoro Thiago da GBA Watercooler. E ele me mandou aqui, falou que, poxa, que era para ele não fazer isso, que era para, em vez de ele ir contra a gente, para ele tentar ver como é que corrigir o problema. Ele falou para mim que ele entrou em contato com o Tech Power Up, porque eles fornecem placas para o Tech Power Up, para até as informações de BIOS, informações da placa lançada e tudo mais, e que falou lá com o parceiro, com o pessoal do Tech Power Up, né, com a pessoa, eu não vou citar, não sei se eu posso, falou com uma pessoa do Tech Power Up, e que eu conheço essa pessoa, e ele falou assim, olha, isso tá, você não foi uma boa ideia você ter feito isso. É melhor você procurar ele, falar a tua intenção, né? Para que você tente solucionar isso de alguma forma. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, é muito difícil, né? Porque o estrago já foi feito. Muita gente ficou revoltada com isso. E ele se explicou, ele conversou. Eu sou uma pessoa muito ocupada, Ronald. Ele falou assim, eu sou muito ocupado. Eu não, sabe, é uma coisa que fugiu aí ao conhecimento dele, mas ao mesmo tempo existe a culpa dele, porque ele assinou isso. Se ele, né, deveria ter tomado outro caminho. Tomou este caminho. E eu falei para ele assim, ó, de qualquer forma, esse caminho foi tomado, né? E assim, você tem que saber. Falando em português, essa batata quente não é minha, né? Eu mostrei para o público, a gente foi atacado, a gente respondeu, e agora você está aí. E eu vou levar a sua mensagem. Não tem problema de eu levar a sua mensagem. Só que assim, eu não posso interceder no sentimento de cada um. A gente tem leis rígidas do consumidor no Brasil. O consumidor tem direitos, né? Não posso interceder em cada um. E eu perguntei para ele, é muita placa que está assim? Você tem muito problema? É muita placa que você manda com chip assim e tudo? Ele falou, não, Ronaldo, comparativamente é muito pouco. A gente tá numa escassez tremenda. Ele falou, mano, é muita escassez. Eu falei, eu sei, eu estou vivendo a escassez. Mas não é por causa disso que, a gente vai mandar o chip desse jeito. Ele falou, não, eu não tenho, eu prometo que a gente vai inspecionar, eu prometo que a gente vai tomar muito cuidado. É um monte de promessa, né? E assim, eu não tenho como ficar olhando mil placas. Eu olhei as que tiveram acesso para a gente e as que a gente comprou. Aí eu vi que tinha e que não tinha, no caso da 560 não tinha isso, o chip está original, e ele falou, isso é só uma verificação, veja bem, eu não estou falando, não falei isso para ele, eu estou falando isso para vocês. E pude verificar que tinha placa com e tinha placa sem essa característica. Mas ele falou que não é muita coisa. Aí eu falei assim, olha, como é que você vai solucionar isso? Porque o importante para a gente é que você leve uma solução para o consumidor. Porque o consumidor, mediante esses direitos que eu estou falando, e mediante o seu sentimento, cabe a você recuperar isso que você fez em relação ao chip vendido e a atitude da resposta. Bom, vamos lá. Conversando com o cara numa boa já, ele querendo mesmo ajudar. Desculpa, ele não está me ajudando. Falei o termo errado. Ele querendo se ajudar, ele querendo solucionar o problema. As recomendações, eu passei algumas recomendações para ele e falei para ele, em primeiro lugar, você precisa se desculpar com o Tech Lab pelo que você falou, porque você assinou, e com o público brasileiro, que o público brasileiro ficou muito indignado. E ele falou, vou fazer isso imediatamente, terminando a conversa com você. Vou colocar aqui agora o statement dele. Vou publicar esse statement, deixa eu achar ele aqui, dá uma pausinha. Só gostaria de passar um detalhe. O statement que ele fez, que ele foi publicado ali, estava em português, com erros de português. Eu não sei se esses erros de português foram cometidos, né? Porque separação de linhas e director. Eu não sei se isso foi feito na tradução por alguém da Fox que fez para ele, ou se foi feito propositalmente para que parecesse que foi algum chinês que tivesse, alguém que fala a língua chinesa e não tem o conhecimento da língua, para dar a impressão que era mais proveniente, vamos falar assim, mesmo
diretor aí da Fox. Ele escreve assim em inglês, vai estar publicado aí para vocês. No final do vídeo eu deixo o statement. A Fox, através desse statement, se desculpa com os brasileiros e com o TecLab pela declaração publicada nos últimos dias. Nós estamos certos de que o TecLab é muito bem qualificado e tem muita responsabilidade com o público. Então, as informações apresentadas não representam o que nós pensamos. A forma de defesa apresentada foi feita porque nós não conhecemos perfeitamente a linguagem portuguesa e por sugestão de nossos representantes. Representante seria o parceiro comercial. Mas o mais importante é reconhecer que nós precisamos melhorar nossos produtos e também nossos serviços para o público brasileiro. Nós tivemos analisando profundamente o que aconteceu e vai ajudar a nos fazer entender melhor as requisições dos brasileiros. Para todos os, possuidores aí de produtos da Fox, para todos que possuem produtos da Fox, nós gostaríamos de dizer que nos próximos poucos dias nós vamos apresentar soluções para todos que acreditaram na nossa marca, para que eles estejam seguros e reestabeleçam a confiança em nós. É uma declaração bem forte, onde eles reconhecem os erros deles. E ele fala claramente para mim, we will do the right way, que eles pretendem seguir o caminho certo, pedindo desculpas aí por tudo que aconteceu. Eu falei que é uma coisa muito confusa e muito complicada de solucionar, que a recomendação que eu dava para ele é que ele oferecesse 3 anos de garantia para todas as placas da Fox no Brasil. É uma pegada muito difícil, porque eles não têm isso em nenhum lugar do mundo. Eu acredito que ele vai cumprir, tá? Não posso falar em nome dele, mas eu acredito que ele vai cumprir. Isso daria, digamos assim, um conforto para a pessoa que comprou a placa, saber que, pelo menos 3 anos aí de vida ele tem que ter naquela placa. Apesar da placa que a gente comprou, que essa placa que a gente comprou e pagou quase R$4.000, estar num preço aí competitivo com marcas aí mais conceituadas, é uma tradição aí, vamos falar assim, as placas da Fox têm um preço mais barato. Então muita gente vai falar, eu paguei um produto mais barato, no mercado geralmente é mais barato, e aí vai ter 3 anos de garantia. Outros compromissos que eu recomendei muito que ele tivesse, e eu não vou me intrometer para ficar fiscalizando placas deles, não dá, eu não trabalho com isso, eu não sou da Fox, a gente não trabalha com isso, e eu não posso ficar abrindo placa, testando, vou perseguir uma empresa para ver se ele está cumprindo ou não está cumprindo. Então, cada consumidor é um fiscal, vamos falar assim, né? Mas seria, primeiro, garantir a procedência do que eles vendem. Então, essa é uma coisa. E eles têm que colocar claramente, não pode ser só um 2048 SP pequenininho, eles têm que colocar claramente para o consumidor, visivelmente, para o consumidor entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, se ele estiver vendendo algum produto que tem um desempenho inferior, que ele deixe bem claro para o consumidor. O que ele fizer, por exemplo, eu não tenho nada com isso. Se ele quiser vender uma placa remanufaturada, eu não sei se pode, se não pode, quem vai comprar, eu não tenho nada com isso. Mas se isso tiver avisado e o consumidor souber o que está comprando, eu não tenho nada com isso. Então, assim, é uma coisa que é uma tratativa dele com o parceiro comercial dele, que eu sei quem é. Esse parceiro comercial falou essas coisas sobre a gente e eu não preciso resolver isso daí em público. Eu posso resolver isso diretamente. Eu posso resolver isso falando com eles. Eu vou falar assim, olha, vocês falaram isso da gente e assim, agora você fala isso para mim. Entendeu? Eu acho que eu não preciso, não é uma briguinha pública, né? É uma coisa que eu pretendo conversar com eles, até porque eu os conheço. E por última coisa, deixa eu ver o que eu tenho aqui, que eu coloquei. Se responsabilizar por todos os lotes que chegarem por aqui, né? E para que não tenha mais esse tipo de problema. E reforçar de alguma forma o relacionamento com o canal, para tornar mais fácil a comunicação entre a empresa Fox e o consumidor. Se eles querem crescer, eles têm que fazer isso aí, beleza? Mas como eu disse, isso não é um sentimento meu,
Eu não fui prejudicado. Cada consumidor sabe o que está sentindo, sabe se vai ficar aí, achar legal a atitude do pessoal aí da Fox, né? Do diretor que responde pela empresa. E assim, a única coisa que a gente quer é que as pessoas que compraram uma coisa levem o que elas compraram, que elas estejam seguras daquilo, que aquilo não traga problema para eles. Assim, esse é o nosso ponto de vista. Nós não queremos destruir nenhuma loja, nenhuma distribuidora, nenhuma empresa. Isso nem passa pela nossa cabeça, como eu falei no último vídeo. A gente quer ajudar o consumidor, a gente quer mostrar o que acontece, quer ensinar. O TecLab é isso aí que já está há muito tempo no mercado e vocês já conhecem. Então, assim, pedimos para você, se você gostou aí do nosso trabalho, para se inscrever no nosso canal, deixar um like para a gente, também deixar o seu comentário, é muito importante, diz aí o que você achou de tudo isso. E se você tiver alguma sugestão também para a gente mandar para eles, você fala para a gente. Assim que a gente receber esse novo statement falando o que eles vão fazer para cumprir o que está escrito aí, nessa declaração, a gente passa para vocês, beleza? Mandar um abraço para todos, agradecer todo o apoio. É isso aí. Beijo, valeu.